Olá, estilosos! Meu nome é Letícia Menezes. Eu sou a Gabi Ritt. E tá começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje é o nosso quarto episódio sobre história da moda. E vamos falar sobre o vestuário, a indumentária de Roma, né? Que é super importante aí para a evolução da nossa indumentária, né, Gabi? Exato. E vocês vão ver que é um período de tempo super extenso. Então, o Império Romano, ele durou de 27 a.C. e terminou em 476 depois de Cristo. E ele se estendeu pela Europa, parte da África e pela Ásia. Bem extenso mesmo, né? Exato. Claro que é bem difícil, né, nós falarmos sobre um período histórico tão grande em um tempo aqui relativamente curto, né, para o nosso podcast. E então, a gente vai falar um pouco mais, obviamente, sobre o que foi documentado, para vocês terem uma noção, né, uma ideia melhor do que se usava na época, do que era utilizado. Bom, e a característica da civilização romana, em termos de indumentária, é a toga, né, que é super conhecida, que era o mais utilizado, e ela foi herdada dos povos etruscos. Ela era uma peça volumosa e drapeada, usada especialmente pelos senadores romanos, né? Então, quem tinha lá mais um poder ali dentro, né, na civilização, utilizava mais essa peça nestes formatos, sendo que a dos senadores, elas eram sempre na cor branca. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o vestuário masculino durante o Império Romano, né? Isso. Então, que nem a Lê falou, vai ser um resumo, né, gente? Vai ser uma ideia para vocês saberem, tá, né? Era assim mais ou menos, mas nós não vamos conseguir detalhar muito, né? Como é que era essa indumentária. Então, a toga, ela também era vestida pelos meninos. Então, até a puberdade, eles usavam a toga praetesta, que ela levava uma faixa roxa na borda. E mais tarde, né, ela era substituída em uma cerimônia pela toga virilis, de cor branca. Então, marcava a passagem para a vida adulta, no caso do menino. A gente tem uma semelhança aí nessa questão, né, de que os senadores utilizavam na cor branca também, e os meninos, quando se tornavam adultos nessa cerimônia, também tinha cor branca. Então, com certeza, tinha uma relevância essa cor para exemplificar uma maturidade, né? Exato, acho que conseguia marcar bem essa mudança de vida, né? De momentos de vida. E então, para momentos de luto, existia uma toga que era de cor escura. E ela possuía um pedaço de pano que se passava sobre a cabeça. Então, para guardar o luto, no caso, tinha essa diferenciação, né? E por volta de 100 a.C., a toga ela começou a diminuir de tamanho. Então, passando primeiro para um pallium e mais tarde virando uma estola. Então, ela deu uma bela de uma diminuída. Bastante, né? Digamos assim. Bastante. É a evolução da indumentária, né, gente? Isso, vai modificando, ainda mais com um tempo tão longo assim, né? Que é esse que nós comentamos, vai variando muito, né? De geração para geração. Exatamente, assim como há 100 anos atrás a gente se vestia diferente, né? Há 10 anos atrás, né? A gente se vestia diferente. Exato. Exatamente. Então, como não esperar que houvesse uma evolução dentro de um povo que, né, durou tanto tempo. E tão grande também, né? Em proporção, né? Tudo que abrangiu, todas as regiões que abrangiram, né? Então, são muitas culturas em uma só. São muitas características e, de repente, num lugar era assim, no outro lugar era assado, né? Mas, então, assim, no início da República, né? Porque houve várias divisões na época, né, dos romanos. Então, no início da República, os homens usavam um saiote de linho, que durante o Império
Então, foi substituído por uma túnica costurada que parecia um quiton grego. Então, se vocês ouviram o nosso episódio sobre indumentária grega, deve estar lembrado do quiton, certo? É verdade. Exato, né? Que era uma peça muito característica da cultura grega. Então, essa túnica, ela era feita de 2 pedaços de tecido costurados. E ela era vestida pela cabeça e presa por um cinto. O comprimento geralmente ia até o joelho, salvo em situações especiais, que então se vestia uma túnica longa, né? Que ia até os pés. Já é maior que uma estola, né? Ultrapassa bem bastante uma estola. Então, e os mais ricos, eles vestiam a túnica sob a toga, enquanto que as classes inferiores vestiam somente a túnica. Então tinha essa diferenciação também de sobreposições. Exatamente, né? Novamente, a gente vem falando desde o início ali né, dessa série sobre a história da moda, que um dos fatores mais importantes da indumentária, que né, continua sendo hoje ainda pra gente, é as formas como se utiliza a roupa para fazer diferenciação social, diferenciação talvez de gênero também, né? Mas essas diferenciações de poderes, digamos assim, né? Claro que hoje a gente tem uma liberdade muito maior, as coisas mudaram bastante, evoluíram, né? Mas antigamente, o povo antigo, nesse período, desde o início ali, desde o primeiro podcast ali que a gente falou, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem surgiu, se utiliza a roupa, não importa como seja. Se é um pedaço de pele de animal ali na pré-história, ou se é uma túnica, se utiliza a roupa para diferenciação social, de grupos, de, né, diversos fatores aí de diferenciação. E aqui não ia ser diferente, né? Então, mais uma vez, a gente vendo um ponto importante sobre essa diferenciação através da indumentária. Sempre marcando, no caso aqui, uma hierarquia, né? Exatamente. Sendo demonstrada pela roupa. Bom, então, a barba, né? Vamos falar de beleza masculina. Estética. Estética. A barba, então, no início, ela era usada pelos homens. Aí, durante o Império, ela caiu em desuso. Ninguém mais usava, né? Raspavam, usavam sua gilete, né? E raspavam a barba. Mas, na época de Adriano, né? Um dos muitos imperadores, ele voltou a ser usada, né? A barba. Então, eu lembrei do Adriano Imperador agora. Né? Então, voltou a ser usada a barba. Então, voltou. Que com certeza era essa moda cíclica desde sempre também. E com certeza a sociedade, a civilização, né, no caso, seguia provavelmente uma referência, né, do imperador, de alguém de alto escalão ali dessa civilização. Provavelmente por isso ela saía em desuso e voltava, né? Eu acho que deve ser os influenciadores da época, né? Sei lá, eles devem ter feito assim um pergaminho lá que ou era uma regra, né? Também. Teve um outro episódio que nós falamos, ser, né? Que eram obrigados a utilizar. Eu não me lembro exatamente o que era, mas que eram obrigados a utilizar na época. Então, talvez seja isso também, né? O imperador obrigava a tirar a barba ou ficar com barba. Os disparates dos imperadores. Né? Poderes para quem tem. Exato. Quem pode, nesse caso. E os cabelos, né? Então, durante o período romano, geralmente os cabelos eles eram curtos. Mas alguns, tidos como elegantes, anelavam os cachos com pinças quentes. Então, eles já tinham o seu babyliss. O babyliss da época. Uma diferenciada, exato. Vamos mudar um pouquinho hoje
né? E vou vir com o cabelo cacheado. Sim, isso Então, me lembra normal. muito também as questões de como eram feitas as coisas, né? A gente viu ali no primeiro podcast também da pré-história que a gente comentou que eles faziam agulha com ossos, né? De animais, Então, a maquiagem também no Egito, né? Feita com carvão, né? Com tinta. Então, Sim. a pinça quente para fazer cachinhos. Aí a gente só vive uma evolução, na verdade, né? Das coisas. A gente só adapta, no fim das contas, né? Bom, e existiam chapéus nessa época. Então, os chapéus, assim, não era usado sempre. De vez em quando se usava. Então, existiam mais de um tipo de chapéu. Então, os pileus eram os chapéus que eles não tinham abas, que então eram usados. Também haviam os chapéus com abas largas, que foram imitados dos gregos, e um boné frígio também. Então, eram esses 3 tipos de ornamento que os homens geralmente usavam na cabeça, né? E também existiam os cúculos, que eram usados e era uma espécie de capuz. E ele podia ser preso à capa ou podia ser separado. Então, era isso que tinha de acessório para os homens. Nós vamos separar algumas referências para vocês, pra gente deixar ali no Instagram, né? Porque a gente entende que só falando assim é difícil visualizar. Mas a gente deixa a referência lá para vocês entenderem melhor. Mas interessante a variedade, né? De acessórios para a cabeça que eram utilizados na época. E acredito que em situações específicas e especiais também eles deveriam utilizar, né? Isso aí. Mas não era pouca coisa. Não era, tinha muita variedade. Olha como a gente já evoluiu, né? De peças, de acessórios, desde quando a gente começou a falar, né, da indumentária. Então, é bem interessante. Agora já temos variedades de chapéus. Exato. Bom, e quanto ao vestuário feminino, né? Ele era, de certa forma, bem semelhante ao vestuário dos homens, mas as mulheres usavam o chamado estrópio, que, na verdade, era um corpete macio que era utilizado sobre o busto, tá? Elas também tinham as túnicas que iam até os pés e eram feitas de lã. E depois, essas túnicas de lã foram evoluindo para algo um pouco mais leve. Então, a gente tinha um linho, o algodão e as mais, né, com poder aquisitivo maior ali, também utilizavam a seda para essas túnicas. Então, a gente percebe que foi para uma evolução de um material bem mais leve, mais delicado, digamos assim, né? Sim. E então também trazendo, né, a marca do poder aquisitivo, de um acesso maior, né? Essa diferenciação, porque, né? Isso porque as sedas nessa época, né, mais adiante a gente vai descobrir uma coisa muito séria que aconteceu, mas as sedas, elas vinham nesse momento do Oriente. Então, tu tinha que comprar essa seda, tu não podia produzir ela em casa, tu não podia tear ela. Sim, tinha uma importação já de material, então por isso só as ricas tinham acesso, né? Exatamente, e já com uma influência do Oriente vindo aí. Bom, e quanto às cores, né? Elas tinham várias cores nessa indumentária, então era utilizado bastante o vermelho, o amarelo e azul. E os trajes também eram ornamentados, então existiam franjas douradas, né, em alguns elementos, alguns trajes, e também tinha muito bordado. Então tu vê que já tem um trabalho mais assim artístico até nas peças, não é mais só uma vestimenta, né? Não é só mais algo para proteção, tem todo um trabalho artístico aí, um bordado, uma franja. As mulheres, elas também tinham a estola, tá? Que era usada sobre a túnica e tinha mangas. Em público, elas usavam uma peça chamada pela, que era uma capa ampla e drapeada, que era até semelhante à toga. Mas ela tinha essa estrutura ampla
e drapeada também. E como eles usavam volumes de roupa, sim, né, Lê? Sim. E a gente tem como referência, né, esses volumes que, inclusive, assim como os gregos, né, que também faziam amarrações, mas era bastante volume, mesmo com tecidos leves, colocavam vários tecidos, né, pra ter esse caimento, ter esse volume. É interessante, assim, o porquê a gente não sabe direito, né, porque... Não eram regiões muito frias, que tu necessitava de volumes para aquecer, né? Não necessariamente. Exato. E talvez até seja uma questão de marcação de classe hierárquica, também, né? Talvez de tu poder ter mais acesso a tecidos, enfim, sabe? São várias as questões que podem realmente, assim, no material que a gente consultou, não descrevia isso. Sim. Né? Não faziam parênteses para isso, mas são coisas que a gente pode começar a pensar, né? Cogitar aqui. Também acho que servia como uma distinção aí social. Bom, e em público, as mulheres, elas cobriam a cabeça. Então, elas usavam materiais aí, algumas peças, acessórios para cobrir a cabeça. Já em relação aos penteados, elas tinham muitos penteados também, eram bem variados, tá? Verdade. Assim como os chapéus ali dos homens, as mulheres elaboravam nos penteados, tá? Os mais usados eram os chamados tutulos, que nada mais era do que um coque, e elas também gostavam de amarrar o cabelo em pequenos cachinhos, né, ao redor do rosto. A gente tem referências disso também, né, em séries desses cachinhos amarradinhos próximo ao rosto, né, encostado no rosto. Em Roma, mais especificamente, as mulheres já tinham o hábito de descolorir os cabelos, então elas já queriam ser loiras ali em Roma. E, além disso, também tinham acesso a cabelos postiços, né? Ou perucas. Então, já estavam ali fazendo essa diferença no visual, através de elementos aí, descoloração, bem interessante. Isso eu não sabia. Isso é bem curioso, assim, isso foi novidade pra mim. Eu também não sabia que já descoloriam os cabelos, né? Isso era uma moda pra mim, novidade também. Sim. E que interessante. Mas uma coisa interessante também é que já existia a profissão que não sei se já pode ser dita, mas como cabeleireiro. Sim, sim. Porque alguém tinha que arrumar esses cabelos tudo, né? E deixar todo mundo na moda, né? Principalmente na capital ali, né? A época, né? Isso aí. Exato, deixar todo mundo bem linda. Então, já tinha a pessoa que era especializada em fazer os penteados. Que loucura. Agora eu vou fazer uma outra pesquisa, assim que a gente terminar aqui, pra tentar descobrir como elas descoloriam os cabelos nessa época. Porque eu fiquei curiosa pra saber. Bom, e ainda, né, falando em acessórios, as mulheres, elas gostavam de usar joias, né? E quem não gosta ainda hoje, né? Quem não gosta? Então, elas tinham tiaras de ouro e prata, né? Que eram incrustadas com pedras e camafeus também. Tinham os anéis na época também, né? Como joias. Só que os anéis, eles já eram utilizados tanto por homens quanto por mulheres, né? Mas as mulheres, obviamente, tinham mais acessórios, carregavam um diferencial ali, né, nesse quesito. Então, elas tinham, além das tiaras e dos anéis, pulseiras, colares, né, brincos, as tornozeleiras também, que são muito referência dessa época, quando a gente vê série, filme desse período, tem as tornozeleiras ali, e inclusive acessórios em pérolas. Então, bem sofisticadas, eu achei. Pois é, e eu não lembro da gente já ter visto no material dos outros podcasts já aparecendo a pérola. Não, a gente falou muito de pedras, né? Nós falamos bastante em pedras. Pedras, sim. Mas pérolas não veio ainda, realmente não havia sido mencionado.
Mas interessante, assim, é um diferencial. Eu acho que, não sei, né? Não sei se a região, né? Ou se é por algum motivo de exportação que eles faziam, né? De repente, tem alguma coisa relacionada a isso. Mas interessante, interessante. Mais uma coisa nova aí, né? Exatamente, mais um acessório precioso aí. Roma sempre inovando. Exatamente. O que é uma pérola para quem já descoloriu o cabelo, né? Exatamente, né? Só reforça. Bom, e assim, falando de calçados, né? Essa paixão por calçados. Então, aqui em Roma, o pessoal já curtia cuidar dos seus pezinhos. Então, os calçados, eles começaram simples, bem rústicos. E com o tempo, eles acabaram ficando mais adornados, né? Mais trabalhados. Então, tinha uma peça que era carbatina, que chamava. E ela era uma sandália feita numa só peça de couro. Então, não tinha junção de peças e costuras, e era um couro não tingido e cobria o contorno do pé, e ela era presa por tiras de couro também. E isso começa a me lembrar, quando a gente fala em calçado, começa a me lembrar da sandália gladiadora. Aí já me dá um negócio, assim. Você já tá dando palpitação. Já tá me dando palpitação, já. Brincadeira, gente, né? Eu nunca usei gladiadora, não posso opinar. Ai, meu Deus. Tá, enfim. Haviam também os sóquicos, né? Não sei exatamente como se menciona, mas eram sóquicos, que eles eram chinelos, na verdade. E podiam ser de várias cores. Então, aí, ó, o início das Havaianas. As legítimas. Várias cores. E até com figuras pintadas, né? Fazendo ornamentos, assim, né? Com figuras, com pedras preciosas. Então, imagina, chinelos com pedras preciosas. Acho muito, muito chique, muito elegante, assim. Mas também metiam pedra preciosa onde conseguiam, pois é, né? Arrumar, porque era menos gente, né? Era menos capitalismo, menos busca aí, né? Por dinheiro, eu imagino, né? Nessa época. Não que não tivesse, claro, né? Se a gente tinha distinção social, havia uma valorização aí do poder do dinheiro. Mas acho que ainda tinha muitas pedras aí, na boa. Rolando assim, mais fácil, mais acessível. Porque para colocar no chinelo, né? Não, né? Exato, nas chinelas tem pedra. A chinela com pedrinha. Bom, e olha só, né? Além das chinelas com pedras preciosas, existiam também os chamados gallicai, que eram algo como coturno, né? Ou uma bota fechada. E eles utilizavam elas em dias de mau tempo. Praticamente uma galocha da época, né? Proteger da chuva. Dia de mau tempo, né? Então, uma botinha para proteger os pezitos. Ao contrário dos gregos que andavam descalços por aí, né? Exato, eles estavam sempre descalços, não importava, né, chuva ou sol. Não sei se saíam na chuva também, né, uma coisa meio, eu acho que saíam porque, né, nessa época o às povo só andava, guerra, né. Não pra parar na chuva, assim. Não, mas é que o povo andava acho. muito nessa época, a gente que não anda, o povo andava muito. Se eu posso não andar na chuva, eu não ando, filho. Não, na chuva não, mas eu digo de modo geral, nessa época as pessoas andavam, né? Não tinha o que fazer, tinha que andar, porque sim. Não tinha nenhuma motinha, não tinha carro, né? Então tem que andar. Não tinha carro, exato, né? Então tem que também adaptar pra não pegar uma gripe, né? Nos pés ali, né? Imagina o resfriado. Exato, exatamente, Deus o livre. Então, né, vamos criar uma botinha que proteja, né, que deixe o pé quentinho. Sim. Isso é bom. Exatamente. É bom. Bom, e esse império todo, né, ele foi se expandindo, né? Então, ele estava em constante comunicação com outras
outros lugares, enfim, do mundo, né? Então, houveram influências externas no vestir romano. E houve, né, uma questão importante que potencializou tudo isso, que foi a implantação da cidade de Bizâncio, ou Constantinopla. Sim. Que foi a nova capital no Bósforo. Então, isso equivale hoje à região de Istambul, na Turquia. Mais ou menos por ali, né? Eu achei legal trazer essa informação. Sim. Bom, e então tu tava ali, né, na rota com o Oriente. Isso influenciou muito a moda romana de uma maneira geral. Muito legal, né, a gente entender isso também, como a essa época já existiam muitas influências de outros locais, né? Como já traziam essas influências. E, então, por isso que é, de certa forma, até complicado a gente dizer, nossa, a indumentária romana, especificamente, a indumentária grega, porque sempre vai vindo influências de outros lugares, porque, né, apesar de eles não terem carros ali, como a gente brincou, mas esse povo andava, esse povo viajava de um lugar para o outro, né? E fora que era tudo diferente nessa época também, né? Os locais foram mudando, né? As regiões foram mudando de nomes, foram se separando, né? Por guerras, por tratados, enfim. Então, havia essa, né? O pessoal se movia, assim, né? Para outros lugares e iam pegando essas referências. Então, muito interessante, assim. Sim, até... porque não tava os países lá de esse país vai daqui até aqui, mas tinha gente exatamente. Lá, né? E tu vai, né, imagina na época que, né, não existe essa comunicação, obviamente, né, que a gente tem hoje, de a gente agora abrir o nosso Instagram e ver o que tá acontecendo em outro lugar do mundo, ver uma blogueira de Istambul, né, digamos assim, tu consegue ter acesso fácil a essas referências, então acaba sendo normal pra gente. Agora, eles que talvez ali do lado já tinham um povoado que utilizava as coisas de formas diferentes, né? Então, as referências foram se fundindo, assim, né? Então, isso é bem interessante. E, bom, agora falando, né, o rei Constantino, ele usava vestes com muito dourado, né? Então, ele gostava de resplandecer, né? Digamos assim. Então, ele utilizava muito dourado e desenhos também nas roupas, né? Então, tinha desenhos florais, uma clame de púrpura, né? E muitas joias. Então, era um rei bem glamuroso, né? Totalmente. As vestes, né, do rei Constantino, elas tinham um ar bem eclesiástico, né? Então, reforçava um pouco a ideia de um rei que era sacerdote também. E, basicamente, elas eram compostas, além da túnica, e tinha mangas justas também, essa túnica dele, ou de uma dalmática, né, que já era com mangas mais largas. A clâmide também ele usava, e usava um outro elemento chamado trebéa, que é um lenço largo que era cruzado sobre o peito. Então, aí, de novo, eu acho que faz muito sentido a questão das sobreposições ser um referencial de poder, né? Que ele tinha todos esses elementos. Além desses todos que eu já falei, tinha também o tablion, que era uma tira oblonga na frente do traje. Então, mais um elemento. Tudo isso era adornado com muitas pedrarias, as pedras preciosas, né? Que eles tinham ali a rodo. Descascalho tudo. Né? E joias, né? Então, ele também utilizava muitas joias. E em volta da cabeça, ele também utilizava uma tira de tecido que era amarrada atrás. E mais tarde, essa tira, ela foi substituída por uma coroa de pedras com 2 fios de pedras que ficavam pendentes dos 2 lados. Então, ele mesmo já foi evoluindo ali, né? Evoluir de uma tira para uma coroa, né?
Audacioso. Audacioso. Mas é legal, assim, prestar atenção que quanto que os reis usavam peças em cima de peças, né, cores muito específicas. Muito, né? Mais pra frente até a gente vai detalhar um pouquinho mais. Daí vocês vão entender por que também que a gente descreveu bem a roupa do rei nesse momento, né? Foi bem, assim, considerável, né? A participação dele. Isso. E essa coroa de pedra com os fios de pedras pendentes dos dois lados é muito característico do Império Bizantino, no caso. Porque a gente já começa a entrar, né, nesse período. Exato. E assim, é um período que eu não sei a tua impressão, né? Mas eu não sei grandes coisas desse período. Talvez, não sei se não se aborda muito na escola. Eu lembro que eu não vi mesmo. Eu fui ver em História da Moda, lá na faculdade. Mas não é tão comum pra gente, só que ele é muito impressionante, esse período. Sim, é bem impressionante. E eu acho que justamente por fazer parte de um todo, né? Eu acho que acaba sendo passado muito rápido, de repente, né? Isso. A gente não vê com tanta profundidade. Mas pra moda ele é interessante. Com certeza. Bom, e daí, como pode ver, né, com todas essas roupas que o Constantino usava, né, e que os subsequentes também usaram, nesse período as roupas, elas eram hierárquicas. Então, o princípio de sedução ou de utilidade, ele era ignorado. Ele era justamente para marcar quem é tu na fila do pão. Então, exatamente isso, né? Então, todos esses elementos vêm para mostrar mesmo essa hierarquia, né? Isso mesmo. Não, e tem a história, eu adoro a Teodora, né? Acho que eu já te comentei isso, Lê. Da dona Teodora. Eu acho muito interessante a história dela, assim, né? Que daí já é outro imperador. Isso. Que é o Justiniano. Que já não é o Constantino, né? Que ele se apaixonou pela Teodora, né? Então, realmente, ele ficou doido pela Teodora. E deu todo um rolê pra eles se casarem. Casaram. Casos de amor, casos de família. Exatamente. Foi, pelo que diz a literatura, é um caso de amor mesmo. Olha só. Que é bem interessante. Tem um roteiro aí. Tem todo um roteiro. Exatamente. Bom, e eles eram expoentes desse vestuário bizantino, né? Do século VI. E a dona Teodora, né? Desse amor louco. Poderosa. Ela tinha vestes bem poderosas, assim, né? Então, ela usava materiais na sua indumentária, como algodão, linho e também a seda, né? Então, lembrando que a gente falou lá antes, né? A seda era importada, então a dona Teodora tinha um poder ali, né? E ela também... Ela adorava uma seda. Então, né, em todos esses materiais aí, que já são sofisticados à época, né? Ela incluía fios de ouro e, obviamente, o quê? Pedras preciosas. Como não, né? Se eu cheguei até aqui, como Todo mundo usava, né? Também quero. Bom, e aí, então, esses fios de ouro e as pedras preciosas faziam parte, né, do ornamento dessa indumentária. E ela também utilizava a cor púrpura, né, bem específico dela, que era exclusiva da Casa Imperial. E seguia na linha eclesiástica, né? Também. Então, é bem específico, assim, né? Utilizar a cor púrpura. Isso, que só a Casa Imperial que podia vestir, né? Até tinham outras cores, enfim, só que púrpura era exclusivo da Casa Imperial, né? Chique. E a moça, né? Sim, chique. Não, é legal, assim, ó. Que assim como o rei segue a linha eclesiástica, eu também vou, né? Ele usa uma tiara na cabeça, eu vou usar uma maior ainda.
Isso é legal da Theodora, porque o nome da tiara dela é Stephanos. E ela era considerada mais poderosa que a do imperador. Ela também era cheia de pedras. Sim, finíssima mulher. E com 2 fios de pérolas caídos de cada lado da cabeça. Existe, acho que é um vitral dela, não sei agora. Sim. Mas existe a figura dela, né? Com esse enfeite. Essa indumentária, né? Esse elemento grandioso, inclusive. É bem grandioso, assim, bem... No mínimo, chama atenção. É um mosaico, né? É um mosaico que tem dela, que tá na Basílica de São Vital, em Ravenna. Que aí isso mesmo. Tem todos esses elementos, né? Essas pedras preciosas, que ele vem até os ombros, assim, também. Ele cai sobre os ombros. Sim. Muito interessante, muito bonito. É bem legal mesmo, né? A gente pode deixar a imagem, né, Lê? Sim, com certeza. É bem legal ver essa imagem. Bem representativa, assim, né? Poderosíssima ela. E uma curiosidade... que foi considerado, inclusive, o primeiro caso de espionagem industrial da história, tá? Que é essa lenda que envolve a Theodora. Ela... a Theodora era o terror do bizantino. Ela fazia tremer aquela região. Ela, né, dizem por aí que ela teria enviado à China 2 monges missionários que teriam trazido bichos da seda dentro de uma bengala. Olha o esquema, gente. O esquema da Theodora. Dentro de uma bengala oca. Assim, Bizâncio se tornou capaz de fabricar sua própria seda. Olha só. Dona proprietária. Dona e proprietária de bichos de seda. Exato. Ela deve ter ficado pensando, eu queria aquela seda. Eu queria uma seda só pra mim. Isso é ser... Eu vou mandar lá buscar. Isso é ser muito apaixonada por indumentária, por vestes, né? Ali, então, tu trazer ali, ó, quem produz... Exato. Ela era uma visionária, além Visionária, exatamente. É muito interessante essa história, né? É uma lenda, né? Mas não duvido, né? Não duvido. Não duvido do poder de fogo de Theodora, da moça, né? Theodora, magnífica. Bom, e nessa época... os ricos, eles se vestiam com várias cores, né? Agora falando de um modo mais geral, todas as quais eles tivessem acesso, na verdade, né? Então, a Theodora foi ter acesso ali à própria seda, né? E os ricos tinham acesso às cores, a diversas cores, mas eles não utilizavam o roxo, né? Porque, como a gente falou, tinha uma cor proibida. Exclusividade, patenteado, registrado ali. E assim, né, o Oriente ele influenciou muito a moda bizantina e inclusive mais tarde, no século XII, foi adotado uma peça que era inspirada, né, que era basicamente o caftan persa, né, que é uma peça bem referência, assim, né, da persa. Sim. Então, tiveram muita influência. Sim, eles foram adotando, né, coisas que, sei lá, interessavam, que era legal para eles. Eles foram usando. Mas, da mesma forma como foi influenciado pelo Oriente, Bizâncio influenciou muito a região, né? Sendo que os reis búlgaros, eles usavam roupas inspiradas e os governantes da região de onde é a Rússia hoje usavam as roupas inspiradas nos reis bizantinos até o século XVII. E, pasmem, né? A Igreja Ortodoxa, ou não, né? Não precisa pasmar. A Igreja Ortodoxa, ela utiliza trajes semelhantes aos reis bizantinos até hoje. Olha só. Então, olha a marca, né? Na região que eles deixaram. Muito, muito interessante, assim. É algo que perdurou, então é algo que ficou, né? E a gente vê também ali
né, no eclesiástico, muito uso do roxo também, né, da cor púrpura. Então, a gente consegue identificar ainda essas referências, o branco, o vermelho, o roxo, que veio muito dessa época, né, que perdura até hoje. E, obviamente, a gente não pode negar, né, que nós temos uma estrutura gigantesca de ouro que é do cristianismo, né? Que é da religião, né? Então, é absurdo, assim, né? Então, aí a gente enxerga toda essa questão e essa valorização, né? Do precioso, do ouro, das joias, as pedras preciosas que vem desse período, né? E para ver, né, que como a gente não descola a moda, né, o vestuário da cultura, né, do que estava se passando na época, de todas as influências que existiam. Então, não é cada uma vai pro seu lado e deu, né, não. Sempre está incluída dentro de uma cultura. Sim, sempre está incluída e continua sendo referência e distinção, né? Continua sendo elementos para distinção. Essas cores, esses elementos dentro de determinadas culturas, dentro de determinados setores, né? Se é que a gente pode dizer assim, da religião. A gente tem trajes ali, indumentárias, que são para identificar. Tu tem uma identificação do padre, do bispo, do papa, né? Tudo tem essa identificação. Então, são esses elementos que a gente gosta de ver trazendo esse material de história da moda para vocês, que é interpretar isso e enxergar o que a gente ainda tem hoje, né? Que é dessa época, que traz como referência essa época, que foi uma evolução, algumas evoluções muito grandes, como a galocha, por exemplo, ou Babyliss, e outras evoluções não tão grandes assim, que continuam seguindo a mesma linha, né? Muito bem legal, né? E como a gente falou, como é interessante. É um período gigantesco, vasto, que mesmo a gente tenta resumir de uma forma, mas é muito resumido aqui. Então, se tu te interessa, vai atrás para dar uma lida, para pesquisar. Tem muita informação na internet, em livros, obviamente. Isso. Pesquisem obras de arte. Obras de arte. Agora, inclusive... Que é a principal fonte. Agora, inclusive, para quem não sabe, o Museu do Louvre liberou todas as obras de arte estão digitalizadas. Então, tu consegue acessar o site do Louvre e ver ali. Tem tudo catalogado separadinho para tu pesquisar fácil. Então, vale a pena porque obras de arte contam toda a nossa história, né? Então, muito legal pesquisar ali também. Sim, é a única forma de registro, né? De que houve vida. E como é que foi e como era vida, essa né? vida, exatamente. É muito... A gente é apaixonada, assim, né? Então, não tem nem o que dizer. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse episódio ficou um pouquinho mais longo, óbvio, né? Porque é longo, é um período longo. Muita coisa. Né? Exato. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Conta pra gente lá no nosso Instagram, no @bem_estilosas e no nosso Facebook Bem Estilosas. Mais curiosidades que vocês têm interesse em saber, ou que vocês sabem, a gente acabou não dizendo que é importante, que é relevante. Claro que tem muita coisa, né? Mas menciona ali pra gente, vamos trocar uma ideia que a gente adora, né? Interagir com vocês sobre esse assunto. A gente aprende muito também. Isso, a gente troca muita informação, então é super legal. E é isso. E a gente encontra vocês no próximo episódio, né? De História da Moda. Então, até lá! Até lá!